Fala, professor sensacional, tudo beleza? Hoje vamos conversar aqui no nosso canal sobre uma coisa muito importante, que é a questão de como é que a gente vai ou pode avaliar o nosso aluno nessa nossa rotina, né, que a gente está tendo nesse ano de 2021, aliás, 2020 e 2021, e como é que a gente pode, eu até diria que deve pensar em avaliação com os nossos alunos nessa nossa realidade. A gente trabalhando com as modalidades remota, presencial, híbrida, momentos em que a turma que era presencial foi todo mundo para o remoto e ali aluno que era do remoto volta para o presencial. Quando chega no presencial a gente tem aquela situação da transmissão simultânea da aula. Enfim, diante de toda essa demanda que a gente tem, aí vem um momento em que a gente precisa colocar a nota para o nosso aluno para poder fechar a unidade, e é uma coisa que é a realidade da educação básica, do sistema escolar. E aí eu vim conversar um pouquinho sobre isso com vocês, beleza? Então, vamos lá! Sempre que eu falo em avaliação, é sempre uma temática muito relevante e que traz muitas discussões, muitas coisas vêm, porque é uma questão muito complexa, né? Avaliar, como é que a gente vai avaliar o nosso aluno? A partir das 3 dimensões do conteúdo: conceitual, procedimental e atitudinal. E aí dentro dessas 3 dimensões a gente conseguir avaliar o nosso aluno. Só que agora, na situação das aulas remotas, da transmissão simultânea, ou aula híbrida, ou todo mundo só no presencial e uma parte no remoto, enfim, essa confusão toda que a gente está vivendo, vem a grande questão: como é que a gente vai avaliar esse aluno? Como é que a gente vai fazer isso? E por que isso é tão complexo? Só para a gente poder entender a dinâmica e o cenário que a gente tem na nossa frente, a gente professor e principalmente a gente professor de educação física, tá? A própria avaliação procedimental, ela já fica muito desconfigurada nesse modelo, nessa situação em que a gente está vivendo das aulas híbridas, né? Ou aula com transmissão simultânea, porque a gente não está conseguindo fazer uma aula totalmente prática com quem está presencial. E as aulas, mesmo que a gente faça alguma vivência prática no remoto, muitas vezes a gente não consegue visualizar tão bem aquele aluno que está fazendo ou não, mesmo que seja assíncrono ou assíncrono nesse momento remoto. Então, só em pensar nisso, a avaliação procedimental ela já fica desconfigurada. Então, acaba correndo o risco de você ser injusto ou cometer um engano, algum erro com algum aluno nessa avaliação, tá? A atitudinal é a mesma coisa. E aí a atitudinal a gente vai pensar na participação desse aluno, seja presencial, seja no remoto. Mas no remoto, muitas vezes, o nosso aluno ele não consegue participar efetivamente, ativamente da nossa aula, não é nem por uma culpa dele. Às vezes ele está numa situação ali que de fato, às vezes não é desculpa, às vezes é desculpa, mas a gente não tem como inferir isso, a gente não tem como saber o que realmente está acontecendo. E o aluno, por exemplo, não abrir a câmera. Ele diz que está com algum problema, pode ser, pode não ser, às vezes é a internet. Alunos que dizem, minha internet está ruim, está muito fraca, não sei o quê. E aluno que entra e sai, ou entra atrasado na aula e diz que estava com problema na internet. Alunos que não participam dos debates porque diz que não tem microfone, ou que, enfim, a gente sabe, quem está no dia a dia sabe que as situações são muitas. E aí como é que a gente vai avaliar a participação, interação, discussão dos alunos, uma questão mais atitudinal numa situação dessa, né, com quem está remoto? E até na transmissão simultânea, quem trabalha dando aula com transmissão simultânea, que as pessoas dizem que é um ensino híbrido e tal, sabe que é muito difícil a gente conseguir dar a devida atenção à galera que está lá no presencial, na sala, com a galera que está na tela, que está em casa, e a gente conseguir se dividir e fazer isso dos dois lados e conseguir, enfim.
é tudo muito complexo. Então é uma situação que a gente precisa ser muito pontual e precisa ser também assertivo para poder não ser injusto. Eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que a avaliação ela precisa ser justa, tá? Ela precisa ser justa. E aí nesse momento a gente tem a questão conceitual, que não trabalhar só com avaliação conceitual não é de forma nenhuma o melhor caminho, não é de jeito nenhum, mas, e eu não estou dizendo aqui que é para a gente fazer só isso, mas que acaba essa avaliação conceitual e ainda olhe lá, né, porque no remoto a gente não tem nenhum controle se é de fato o aluno que está respondendo aquilo ali, se é de fato o aluno que fez aquela atividade de pesquisa, ou aquele trabalho, ou aquela... Então, por isso até que eu tenho trabalhado muito com podcasts, com áudio, com vídeo, onde o aluno apresenta determinado conteúdo, porque pelo menos eu consigo visualizá-lo falando sobre a sua pesquisa, por exemplo. Porque numa prova, mesmo que eu use um formulário Google ou qualquer tipo de ferramenta, de instrumento para avaliar o aluno de forma conceitual, muitas vezes pode ser que ele esteja consultando e a gente não sabe, ou que ele esteja tendo a ajuda de alguém que a gente não sabe, mas que pelo menos a gente consiga ver como é que está o desenvolvimento da aprendizagem daquele aluno, já que a gente precisa trabalhar com a nota, que é o que o sistema escolar pede, o que a nossa educação brasileira, a gente precisa dar nota para os nossos alunos, mas que a gente procure pensar dentro das 3 dimensões do conteúdo, como é que a gente pode tentar ser mais justo, para que não seja injusto com aqueles alunos que estão tendo alguma dificuldade com o ensino remoto ou com presencial, e que a gente não procure avaliar pensando unicamente como a gente pensava antes, porque senão a gente fatalmente vai cometer equívocos e vai acabar sendo injusto com um ou outro aluno. Então é a gente pensar na avaliação de uma maneira mais branda, mais tranquila e visualizando aluno por aluno, mesmo sabendo que isso também é uma situação bem complicada diante da quantidade imensa que a gente tem de turmas, de alunos, e a nossa demanda é corriqueira. Mas fica aí essa reflexão para que a gente pense na avaliação, para a gente ser justo com todos os nossos alunos e tentar mantê-los motivados e engajados para o restante desse ano, que pelo jeito a gente vai seguir assim até dezembro. Beleza? Então valeu, galera. Abração. Valeu.